Muito bem, galera, nós vamos estudar a partir de agora a termodinâmica, uma parte da física que é muito importante para várias áreas profissionais. Por exemplo, metalúrgica. Na metalurgia utiliza muito nas transformações de materiais os conceitos básicos da termodinâmica. Outro ponto é nos novos materiais, a engenharia de novos materiais, desenvolvimento de novos materiais. Como exemplo, placa de circuitos, tudo isso vai estar usando conceitos básicos da termodinâmica. Daí a importância da gente estar estudando essa parte básica da física. Arquitetura, olha esse prédio, olha que design diferente para essa estrutura arquitetônica. Para conseguir desenvolver toda uma estrutura dessa, é necessário conhecimento dos conceitos básicos da termodinâmica. É muito importante em outros aspectos, como este desenvolvimento de próteses. Você vai estar trabalhando com materiais, vai trabalhar com mudança de forma. Isso na área de médica é muito importante também. Dentre outras aplicações da termodinâmica que veremos ao longo do curso. Tudo isso serve para nos motivar a estudar um pouco mais esse conceito, esse lado da física chamado termodinâmica. Para falarmos nessa termodinâmica, gostaria de fazer uma revisão dos conceitos de trabalho que vocês estudaram no primeiro ano, lembrando do conceito de trabalho de uma força constante. Considere uma superfície aqui representada por essa linha de A até B, e um bloco onde nós vamos aplicar uma força, uma caixa, pode ser uma mesa, a própria mesa da sala, por exemplo, em que muitas vezes você está arrastando de um lado para outro, aplicando uma força com uma certa inclinação e um ângulo θ aqui representando com a horizontal. Uma vez que você aplicar essa força, esse bloco desloca de uma certa distância, representando aí pela letra D. Observe que a direção da força e a direção do deslocamento formam entre si um ângulo. E a partir disso, você teve uma transformação de energia. Ao aplicar força sobre a mesa, sobre o bloco, e ele deslocar, você tem uma transformação de energia cinética. Essa transformação de energia, essa transferência, a gente chama também de trabalho. Esse conceito, então, foi visto por vocês no primeiro ano, sendo o produto da força, o deslocamento e o ângulo entre essa força e o deslocamento, como podem observar ou relembrar nesta expressão. Outro ponto importante é a unidade de trabalho, só para nós lembrarmos, é o produto da unidade de força e também de deslocamento, que chamamos de Joule, esse produto de Newton vezes metro. Bom, feito essa lembrança do primeiro ano, vamos a um conceito do trabalho para a termodinâmica, que nós vamos chamar de trabalho termodinâmico. Pense num objeto ou numa caixa, onde nós temos 4 paredes e um gás preso nessa caixa. Mas dessas 4 paredes, uma delas é móvel, essa aqui representada por uma tarja preta. Ela tem possibilidade de mover. Com o gás nessa situação, ocupando um volume V, estando numa temperatura inicial e uma pressão P, as moléculas dentro dessa caixa têm um movimento, uma agitação, aplicando força nas paredes dessa caixa e mantém o equilíbrio neste volume. Agora, se provocarmos um aquecimento dessa caixa, isto é, se transferirmos para essa caixa uma quantidade de energia térmica, o que vai acontecer com as moléculas desse gás? Elas vão aumentar a agitação e, ao aumentar a agitação, vão colidir com as paredes do recipiente com um pouco mais de força. Isso tende a aumentar a pressão dentro dessa caixa. No entanto, essa parede com tarja preta é móvel, logo
a pressão não vai aumentar, ela mantém-se constante e a parede é que movimenta, devido à ação das forças dessas moléculas ao colidir nessa parede móvel. Provoca na parede um deslocamento que vou representar aqui pela letra D. Observem que isso é muito semelhante à situação daquele bloco ou da mesa sendo arrastado numa superfície. A semelhança que aqui é a parede deslocada devido à ação das moléculas do gás sobre essa parede. Por isso, e observando esta semelhança, nós temos aqui a realização de trabalho, dentro do mesmo conceito já estudado por vocês, que é força, deslocamento, cosseno do ângulo entre força e deslocamento, que nesta representação o ângulo é de 0 graus, já que força e deslocamento estão no mesmo sentido. Daí, trabalho, então, pode ser escrito como força vezes deslocamento. Lembrando do conceito de força estudado neste ano, ou melhor, conceito de pressão, que era força sobre área, nós podemos representar força como produto de pressão vezes área. Outro ponto, observe na figura esta região onde a parede móvel passou. Observe que tem uma variação no volume. Essa variação do volume é o volume final nessa caixa menos o volume inicial. Mas esta variação especificamente nesta região, ela pode ser calculada de uma outra forma, como sendo o produto da área desta parede móvel vezes o deslocamento dessa parede. Daí podemos substituir na expressão do trabalho a força por pressão vezes área e obter a relação de pressão vezes deslocamento. Esse produto é o que vamos usar como trabalho termodinâmico, uma variação do conceito de trabalho estudado no primeiro ano, aplicado especificamente nos conceitos macroscópicos do estudo dos gases. Eu digo macroscópico porque nós estamos falando de pressão, que é algo proporcional ao tamanho da caixa, ao volume. O volume da caixa também é macro e não mais falando nas moléculas do gás aplicando uma força, o que era muito difícil para a gente medir essa força. Isso é uma quantia microscópica aplicado por várias partículas. Então, recapitulando, o que é trabalho termodinâmico? É a relação entre a variação de um volume e a pressão que esse volume ou que a substância aplica. Mais precisamente, nos gases, essa pressão é devido à colisão das moléculas nas paredes. Em materiais sólidos, é a pressão entre os átomos na estrutura atômica, na estrutura do material. Um pouco mais sobre isso, veremos na expressão aqui no quadro. Bem, galera, só para lembrar, finalizamos agora há pouco, falando da expressão de trabalho, que é pressão vezes variação de volume. Observem que o que determina o sinal do trabalho, isto é, trabalho pode ser positivo ou negativo. Observe que o que vai determinar isso é a variação do volume. A variação do volume pode ser positiva, e para ser positiva, lembrem-se, o volume final tem que ser maior do que o inicial. Logo, o sistema vai sofrer uma expansão. Essa expansão, aumento de volume, na física nós vamos também chamar de trabalho realizado pelo gás. Agora, quando essa variação de volume for negativa, significa uma compressão. Cuidado com esta expressão, pois compressão não significa necessariamente aumento de pressão, mas sim redução de volume. O ato de comprimir, com certeza, ocorre redução de volume. Sobre a pressão, a gente não tem tanta certeza assim. Nesse caso, nós na física chamamos de trabalho realizado sobre o gás.
porque nessa situação a vizinhança, o sistema, aperta a parede do recipiente. Isso então é sobre o sistema. Bom, outro aspecto é o trabalho quando dá o resultado nulo. Só é possível quando a transformação do material, a transformação do sistema, não sofre variação de volume. E a isso nós chamamos de transformação isovolumétrica. Para darmos continuidade ao assunto da termodinâmica, na próxima aula ou no próximo vídeo, veremos energia interna e a lei da termodinâmica. Até lá, galera!